Esta é a paisagem que veríamos no final do Cretáceo, algumas das maiores criaturas que já andaram na Terra vivendo em um ambiente com florestas abertas e iluminadas pelo Sol. Em seguida, uma rocha espacial estava prestes a marcar o fim de um reinado, causando a quinta extinção em massa da Terra. O evento do fim do Cretáceo foi catastrófico para a biodiversidade terrestre em todo o mundo. Após o impacto desse famoso asteroide, veio a transformação na flora que começou a se recuperar nos próximos 6 milhões de anos, mudando fundamentalmente a estrutura das florestas. Um novo estudo feito por uma equipe de cientistas do Instituto Tropical do Smithsonian lançou luz sobre como o impacto do asteroide que matou os dinossauros deu origem às florestas neotropicais modernas e remodelou as comunidades de plantas da América do Sul para produzir a maior floresta tropical do planeta. Este é o Pré-Histórico Live de hoje. Há cerca de 67 milhões de anos atrás, é assim que veríamos a flora do Cretáceo, um tipo muito diferente de florestas abertas e iluminadas pelo sol, que eram dominadas por coníferas e outras plantas que não florescem e nem dão frutos. De 100 a 66 milhões de anos atrás, as plantas com flores começaram a se diversificar em pântanos ao nível do mar. Mas uma rocha espacial de quase 12 quilômetros de largura colidiu com o planeta na área que agora é a Península de Yucatán. A fauna, a flora e todas as comunidades do ecossistema terrestre sentiam o impacto daquele asteroide que marcou o fim do reinado dos dinossauros não aviários há cerca de 66 milhões de anos atrás. Este foi um evento que aconteceu sem precedentes e levou apenas segundos para o asteroide passar na atmosfera e colidir com a Terra. Todo o material químico se espalhou e temos a primeira imagem abrangente do que aconteceu nos ecossistemas tropicais logo após o evento de extinção. Fragmentos de rochas derretidos caíram de volta na Terra, causando incêndios florestais, e uma nuvem de poeira e cinzas escureceu os céus por anos, bloqueando os raios do Sol de atingir a superfície da Terra. Não importa em que lugar do planeta a vida estivesse, em poucas horas o planeta estava com uma quantidade incrível de gases que alteraram o clima da atmosfera e levou à extinção da maioria das espécies terrestres. Um terremoto de magnitude incalculável gerou um tsunami gigantesco e toda a vida marinha se extinguiu, além de detritos químicos mudarem o sistema alimentar. Envolta em trevas de poeira na atmosfera, 3/4 das espécies vegetais e animais da Terra se extinguiram. Mas uma nova pesquisa sugere que das cinzas dessa destruição surgiram as florestas tropicais sul-americanas de copas fechadas e repletas de flores que agora hospedam a maior diversidade de plantas e animais da Terra. A extinção em massa cria a oportunidade para o desenvolvimento de uma nova vida na Terra, na água e no ar. Os efeitos da colisão e suas consequências nas zonas temperadas variaram com as condições locais e também com as condições da distância de impacto da cratera na Península Mexicana de Yucatán. Com a luz do sol bloqueada, as plantas não teriam meios para a fotossíntese, processo que elas dependem para converter raios do sol em energia. Mas em comparação com os animais, a flora teve uma vantagem, pois suas sementes podem permanecer dormentes por muitos anos no solo. Embora as plantas sejam extremamente informativas, elas são muito raras no registro fóssil, mas quando as encontramos, elas podem nos fornecer informações sobre suas espécies e quais plantas viviam em uma determinada área. Podemos também identificar as quantidades de luz solar que uma planta recebia ou quais tipos de insetos comiam suas folhas. O pólen, por outro lado, se preserva com o tempo e é amplamente distribuído no registro fóssil. Os pesquisadores estudam essas características entre os fósseis coletados para reunir a estrutura de florestas antigas de uma determinada região. O paleobiólogo Carlos Jaramillo, do Instituto de Pesquisa Tropical Smithsonian, passou uma década em busca de rochas que se formaram durante o período do Cretáceo Superior, pouco antes da queda do meteorito, e outras que se formaram durante 10 milhões de anos seguintes no período Paleoceno. Novas escavações e descobertas lideradas por sua equipe, eles catalogaram a flora ancestral por meio de dezenas de milhares de fósseis de pólen, esporos e folhas em 39 locais da Colômbia.
Todos os fósseis datam de 70 milhões a 56 milhões de anos atrás. Algumas demonstram folhas de espurge fortemente alimentadas por insetos das florestas neotropicais de 58 a 60 milhões de anos atrás da Formação Bogotá, na Colômbia. Suas descobertas pintam um quadro de uma aniquilação súbita e cataclísmica da vida após o impacto, mas também de um renascimento semelhante ao da Fênix milhões de anos depois. Antes do meteorito, os autores determinaram que as florestas da América do Sul apresentavam muitas coníferas e um dossel aberto bem iluminado sustentado por um exuberante subbosque de samambaias. Os dinossauros provavelmente desempenharam papéis importantes na manutenção dessas florestas do Cretáceo, derrubando árvores e limpando a vegetação. Poucos momentos após o choque do meteorito, este ecossistema foi irrevogavelmente alterado. Os incêndios arderam por vários anos e assim engolfaram as florestas do sul da América do Sul junto com muitos dos animais que viviam ali. Um total de 45% das espécies de plantas tropicais do continente desapareceu. Após a grande perda de vegetação em meio à recuperação nos próximos 6 milhões de anos, as plantas com flores que reinam nos neotrópicos de hoje rapidamente chegaram a ser responsáveis por 85 a 90% da diversidade de plantas e assim voltaram ao seu nível de diversidade que existiam antes do impacto. E as espécies que cresceram lentamente eram diferentes das que existiam antes. As leguminosas, plantas que formam relações simbióticas com bactérias que lhes permitem fixar o nitrogênio do ar, foram as primeiras a aparecer e enriquecerem o solo anteriormente pobre em nutrientes. Essa absorção de elementos de nitrogênio, junto com o fósforo da cinza do meteoro, permitiu que outras plantas com flores se desenvolvessem ao lado das leguminosas e deslocassem as coníferas. À medida que as espécies floridas competiam pela luz, elas formaram densas copas de folhas e criaram a floresta tropical amazônica em camadas que conhecemos hoje. As árvores da floresta antes do impacto eram uma mistura de angiospermas, coníferas, samambaias e arbustos floridos que estavam bem espaçadas, permitindo que a luz atingisse o solo da floresta. A competição pela luz não era tão intensa. Então, a extinção dessas plantas deu lugar às plantas com flores que dominam 90% as florestas tropicais modernas, que se tornaram mais grossas com copas densas. Árvores leguminosas, samaúma, figos e louros tornaram-se muito abundantes. Então, como o impacto transformou as esparsas florestas ricas em coníferas da era dos dinossauros nas florestas tropicais de árvores altas e pontilhadas com flores multicoloridas que conhecemos hoje? Em primeiro lugar, os dinossauros poderiam ter evitado que as florestas ficassem muito densas, alimentando-se e pisoteando as plantas que cresciam nos níveis mais baixos da floresta. E também, o efeito do asteroide foi duradouro para as plantas porque elas precisaram de pelo menos 6 milhões de anos para se recuperarem. A queda de cinzas flutuando do asteroide pode ter adicionado fósforo aos solos, fertilizando as sementes dormentes. Com mais comida disponível, as plantas com flores superaram as plantas que não florescem, crescendo rapidamente em direção ao céu e bloqueando a luz do sol. Dentro de 10 milhões de anos após o impacto, algumas florestas tropicais já estavam densas com suas folhas e trepadeiras fazendo sombras em árvores menores e plantas abaixo. Um único acidente histórico mudou a trajetória ecológica e evolutiva das plantas do nosso planeta. Mas foi preciso um asteroide colidir com a Terra para abrir caminho para as ricas florestas tropicais estratificadas de hoje na região terrestre mais produtiva do mundo. A lição aprendida aqui é que, sob distúrbios rápidos geologicamente falando, os ecossistemas terrestres não se recuperam de forma simples. Eles são substituídos e o processo leva muito tempo. As florestas tropicais dos dias modernos são parte integrante da vida da Terra. A Amazônia, em particular, desempenha um papel crucial na regulação do ciclo da água doce e do clima do planeta. No entanto, a abundância de espécies e habitats tropicais da Amazônia agora enfrenta sua própria ameaça existencial por causa da destruição sem precedentes da atividade humana, incluindo o desmatamento para a agricultura.
Toda essa flora que temos hoje são realmente o subproduto do que aconteceu há 66 milhões de anos atrás, e o caminho de recuperação nos mostra que gerar nova diversidade leva tempo geológico, não se trata apenas de plantar árvores. Então, manter áreas florestadas é um benefício de sustentabilidade para toda a vida e gerações futuras. Devemos nos envolver nessa tarefa nacional de cuidar da flora do nosso planeta, que desempenha um papel vital para manter um equilíbrio adequado no meio ambiente.